Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 3/9/2025, estamos a 3 dias da Loto Fácil de Independência, tá? Eu falei que eu iria fazer uma sequência de vídeos, mas infelizmente tive um problema muito sério na garganta e não conseguia nem falar. Hoje eu já estou bem melhor, então hoje eu consigo fazer vou fazer apenas um vídeo, ainda dá tempo de você preparar o seu jogo para você captar tudo que eu vou falar aqui. Eu vou fazer uma comparação, né, de como você pode jogar com o sistema convencional com um sistema não convencional, né, quais as vantagens, e aí você decide, né, qual que vai ser a melhor forma de você apostar. Tá? O importante é que você não fique de fora, tá? Que você faça alguma coisa, nem que seja jogos aleatórios, jogos de fechamentos, utilizando algum tipo de ferramenta especial, participando de algum bolão, tá? O importante é estar participando no dia 6 de setembro de 2025, que será a Loto Fácil de Independência, que está com prêmio estimado em 220 milhões de reais. Beleza? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam também que já tem um vídeo gravado aqui, tá? Já faz tempo. Então você pode entrar no gerasorteonline.com.br. Na página principal aqui, ele fica aqui. Depois que eu gravar esse vídeo de hoje, tá? Ele vai pular aqui para baixo. E se você quiser ver algum vídeo específico, você clica nesse botão, você vai lá para o canal Gera Sorte no YouTube, então você vai acompanhar todo o meu trabalho, beleza? Então aqui a gente já tem um vídeo gravado com todas as dicas atualizadas aí para o concurso da Independência. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje são os fechamentos, né? A parte de fechamentos e essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de excluir colunas. Então, por que você deve utilizar uma ou outra? Vamos imaginar que a gente fosse jogar com um jogo de 20 números, tá? E a gente tem que cercar esses 20 números para ter os 15 pontos garantidos. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quantos volantes seriam necessários e quanto que eu iria gastar numa aposta como essa, tá? Simples assim. Então, a gente pode pegar pela calculadora de probabilidades. Então, eu vou abrir aqui o Gera Sorte e vindo aqui, olha, nessa opção de probabilidades na página principal, eu dou um clique nela, espero carregar a página aqui, ele vai carregar esses valores aqui, que são os valores da Loto Fácil. Então, a Loto Fácil ela é composta de 25 dezenas, que vai do 01 ao 25. Então, se você for jogar um volante simples de 15 dezenas, que custa R$ 3,50, né? E para garantir uma premiação de 15 pontos, se acertar as 15 dezenas, com apenas um volante, então as suas chances seriam de 1 em 3.268.760 possibilidades. Beleza? Então significa que existe tudo isso de combinação, né? Começando desde a primeira combinação que vai de 01 a 15 e terminando na combinação que, se não me engano, começa de 16 e vai até 25. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quantos jogos seriam necessários para mim apostar 20 números, tá? Então eu consigo fazer esses 20 números num único volante e sairia bem caro. Então eu posso diminuir aqui até chegar no 20. Bom, para mim pegar e cercar todas as possibilidades de 15 pontos com 20 números, eu teria que apostar nada mais, nada menos que 15.504 jogos, tá? Ou simplesmente eu colocaria 20 números num único volante, a Caixa também aceitaria. E a gente pode até pegar a ferramenta de conferência e simulação para saber quanto que a gente gastaria aqui num volante de 20 dezenas. Então, eu posso escrever aqui, ó, 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Bom, o que eu gastaria num único volante seria R$ 54.264. Agora, se a gente pegar aqui, então, para as probabilidades, a probabilidade, ela fala que se eu também jogar, né, se eu pegar 20 números e combinar
né, 15 a 15, né, eu teria que apostar 15.504. Então, se a gente puxa aqui a calculadora e multiplica, então, esses 15.504 vezes quanto que é a aposta atual? Não é 3,50? 3,50 igual. Então, daria exatamente a mesma coisa de você jogar, tá? A mesma coisa de você jogar um único volante, olha lá, 54.264. E na calculadora, se eu tivesse jogado os 15.504, eu também pagaria. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Ué, se você não vai eliminar nenhum jogo, para que você vai perder tempo em preencher 15.504 jogos? Não tem necessidade, você pode simplesmente pegar e colocar as 20 dezenas que eu coloquei aqui sequencial. Obviamente você não vai fazer isso, né? Você vai estudar aí e deixar 5 dezenas aí de fora, colocar as melhores dezenas ou dezenas mais favoritas, dezenas que estão em tendência, tá? Então você vai fazer. Eu só coloquei essas dezenas em sequência aqui só para você ver o cálculo, né, de quanto que fica, né, um jogo como esse daqui. Beleza? Bom, mesmo eu jogando com 20 dezenas, eu ainda estou deixando 5 dezenas de fora. E não é nada fácil isso, tá? Seria um R5 e faça 15 pontos, tá? Qual que é a diferença, então? Se a gente pegar na parte de fechamentos, eu teria aqui muitas opções. Começando por essa daqui, ó. 20, 15, 15, 15, 202, 6. Então, vamos entender o que seria isso daqui, ó. Eu vou trabalhar com 20 números, então vou deixar 5 números de fora. Ele vai me organizar em cartelas de 15. Vai me dar uma garantia de prêmio de 15 pontos se eu acertar as 15 dezenas. Se as 15 dezenas estiver dentro das 20 que eu escolher. Tudo isso ele precisa de 2.002 volantes. Mas esse fechamento aqui, ele tem 6 dezenas fixas. Então, por isso que ele cai de 15.000. Onde que tá? Deixa eu ver, probabilidades. Aqui, ó. Por isso que ele cai de 15.504 jogos para 2.002 jogos, porque eu tenho uma segunda condição. A primeira condição é que eu coloque as 15 dezenas dentro das 20. E a segunda condição é que, mesmo eu acertando essas 15 dezenas, eu acerte também as fixas, tá? Então, aqui você já tem uma forma reduzida, né? Você estaria trabalhando com duas condições. A primeira é de colocar as 15 dezenas dentro das 20, que não é nada fácil. E a segunda condição é ainda acertar 6 números fixos. Bom, para isso eu preciso de 2.002 volantes. Tem uma forma mais fácil de fazer isso daí? Tem, olha só. Aqui eu tenho um fechamento dentro dessa ferramenta com exatamente 20 dezenas. Olha só, é esse fechamento aqui, ó. Eu vou carregar esse fechamento aqui, tá? E já vou explicar. Beleza. Bom, carregando esse fechamento, automaticamente ele já faz uma conferência da matriz, que também é um fechamento, com o último concurso registrado, que foi o 3.479. Então, se eu mudar aqui essa caixinha de concursos aqui, eu posso colocar qualquer outro concurso, por exemplo. Esse concurso, 3.470, ele vai fazer uma nova conferência aqui, olha, dessa vez só deu 2 prêmios de 15 pontos aqui, tá? Mas deu. Então, qualquer concurso, ele vai dar pelo menos um prêmio, ele vai aparecer nessa caixinha de 15 pontos. Por quê? Por conta dessa simbologia aqui. Então, eu entendo que esse 25 significa que aqui dentro tem 25 números. Esse 20 significa que foi organizado essas 25 dezenas em conjuntos de 20 dezenas, o que a gente chama aqui de 20 colunas. Esse terceiro parâmetro aqui é o prêmio, então garantiu-se um prêmio quando foi construído esse fechamento de 15 pontos, e essa foi a condição, que 15 dezenas estivessem dentro das escolhidas. Neste caso, está trabalhando com todas as dezenas, então tudo isso é verdadeiro, tá? Precisou de 806 grupos, né, de 20 dezenas, sem nenhuma fixa, e ele dá pelo menos uma premiação. Deixa eu voltar aqui para não ter nenhuma dúvida aqui quanto ao último concurso.
nesse último concurso registrado, no 3.479, então não só premiou com duas condições de 15 pontos, mas premiou com 5. Então eu teria 5 possibilidades de ter feito os 15 pontos aqui com 806 jogos. Agora vamos fazer uma comparação. Eu sei que aqui dentro estão os 15 pontos, em qualquer concurso. O que eu preciso fazer então? Eu preciso acertar 5 números. Mas quais são os 5 números? Vai de 01 até 20. Mas por que 20? A Loto Fácil não tem 25 dezenas? Sim, mas aqui a gente trata de colunas. Então, você conta isso daqui como uma coluna, e a coluna 1, ela não tem só a dezena 01. Se você olhar aqui para baixo e passeando dentro dos grupos aqui, você vai ver que ó, aparece também a dezena 02. Olha só, aparece a dezena 03, aparece a dezena 04, tá vendo? Então, você tem, né, uma coleção de dezenas dentro da coluna 1. Dentro da coluna 2, provavelmente não vai aparecer a dezena 01, porque a matriz está ordenada, então você vai ter 02, provavelmente você vai ter 03, 04, talvez até 05, tá? Então, aqui a gente chama de colunas, que são representados por esses números e por esses quadradinhos. A partir do momento que você escolhe uma coluna aqui, o sistema simplesmente elimina essa coluna. E não importa a dezena que tem lá, vai todo mundo ser eliminado. Mas, né, no caso, por exemplo, da coluna 4, né, você poderia ter a dezena 4 também na coluna 5, né, na coluna 3, você poderia ter em outras colunas. Beleza? Entenderam como que funciona? Então, aqui é muito mais fácil, porque com 806 jogos, eu só preciso acertar 5 números, enquanto que num fechamento como esse daqui, além de eu precisar também acertar 5 ausências, né? Porque eu tenho que colocar as 15 dezenas dentro das 20. Significa que eu tenho que acertar o erro de 5 números que não vai aparecer. Que seria praticamente a mesma coisa. Mas eu tenho uma outra condição ainda, que eu tenho que acertar 6 dezenas fixas. Então são duas condições. E além disso, muito mais volantes eu preciso. Eu preciso de 2002 volantes para que tudo isso daqui dê certo. Enquanto essa ferramenta aqui, eu só preciso de 806 volantes e preciso só acertar uma condição, né? É uma sequência de 15 números que aparece aqui, tá? Simples assim. Teria uma outra forma de eu diminuir isso daqui? Teria, tá? Então, você poderia ver dentro do menu aqui se existe matrizes com 20 dezenas que garante 15 pontos que tenham fixas. Então, neste caso aqui, olha, esse daqui que eu acabei de mostrar é o 0, não tem nenhuma fixa. Então, eu só tenho uma condição. Esse daqui já é um fechamento com uma matriz com uma dezena fixa. Vamos carregar. Olha só. Como dentro da matriz não bateu a dezena fixa, então ele perdeu os 15 pontos. Tá? Vamos pegar aqui a outra matriz aqui com duas dezenas fixas. Deixa eu ver se foi, não foi. Aqui, ó, tá vendo? Duas dezenas fixas. Esse daqui, olha, com menos volantes, com 504 grupos, eu teria também acertado os 15 pontos se eu acertasse qualquer uma dessas sequências aqui que aparece dentro dessa caixinha. Então, eu posso ir olhando aqui dentro da caixinha de matriz as opções que eu tenho. Ó, com duas dezenas fixas, com 3. Olha, com 3 diminuiria ainda mais os jogos e eu também faria 15 pontos, mas eu só teria uma chance. Eu teria que acertar essa sequência de exclusão de colunas. Então, é muito mais simples, tá? Isso daqui, se você for focar de verdade nos 15 pontos, tá? 15 pontos, então, eu sempre sugiro que você pegue e utilize um fechamento sem restrições. Então, no caso dos grupos de 20, seria essa opção aqui, ó, sem restrição, né? Sem a dezena fixa, beleza? Agora, se eu quero trabalhar um pouco mais com a sorte, eu quero diminuir a quantidade de jogos, mas eu quero depender mais da sorte, então eu posso escolher uma matriz de um outro grupo. Eu estou aqui dentro dos grupos de 20 colunas, tá? Matrizes de 20 dezenas, né, no caso.
Eu posso pegar aqui, ó, se eu quero trabalhar mais com a sorte, eu posso escolher uma matriz de 21 dezenas. Mas neste caso, eu teria que acertar 6 números, já não é mais 5. Já começa a ficar mais difícil. Mas eu tenho uma opção muito boa aqui. Se eu clicar aqui, ó, nessa matriz e carregar, você vai ver também que essa matriz aqui, por não ter dezena fixa, em qualquer concurso ela vai te dar os 15 pontos. Vai aparecer 15 pontos dentro dessa caixinha aqui. Só que agora, ao invés de 806 grupos de 20 dezenas, eu reduzi isso daí para 189 grupos de 21 dezenas. Então, 21 colunas aqui. Significa que eu preciso acertar, preciso escolher 6 colunas. Vou colocar sequencial aqui para você ver. Ó. Ele vai atualizando o contador de cima e vai atualizando o contador de baixo também. O contador de cima começa com 0 porque eu não escolhi nada. O contador de baixo, ele começa com o segundo parâmetro, que é a quantidade de colunas que essa matriz tem. Então, escolhi uma, então ele vai me devolver grupos de 20. Escolhi duas, ele vai me devolver grupos de 19. Escolhi 3, grupos de 18, grupos de 17, grupos de 16 e grupos de 15. Obviamente eu não vou escolher essas 6 colunas para me eliminar, né? Essas 6 colunas iniciais, porque aí eu vou perder muita premiação, tá? Eu vou ter que acertar as colunas que aparecem aqui dentro dessa caixinha. Existem mais recursos que não vêm ao caso aqui, tá? Porque já tem um vídeo ajuda aqui, então você pode até combinar o que você vai escolher de colunas, tá? Então tem a parte de ciclo, a parte de análise, a parte de estatística, a parte de filtro, mesmo depois, né, de você ter feito toda a exclusão das colunas, você pode diminuir ainda mais acessando os filtros pré-definidos que você tem aqui. Então você tem diversos filtros aqui que você pode utilizar para reduzir ainda mais os seus jogos. Bom, não adianta eu montar mais vídeos porque tá falando, né, tá chovendo no molhado. O que eu quis mostrar para vocês é que o que todo mundo conhece são fechamentos, tá? Então ninguém conhece essa parte de excluir colunas, porque foi desenvolvida por mim há muitos anos atrás, então você não vai encontrar um material tão rico com informação, né, com tantos exemplos como aqui no Gera Sorte, como eu já passei há vários anos aí, eu venho passando para o meu grupo fechado, tá? E agora eu deixei aberto, acho que há uns 2 anos atrás, que eu liberei essa ferramenta e vocês têm acesso aí para Loto Fácil de Independência. Inclusive, o ano passado eu já estava liberado, então quem usou provavelmente já deve ter feito também boas pontuações, tá? E você consegue chegar muito facilmente aos 13, 14, 15 pontos. Não só na Loto Fácil de Independência, mas num concurso regular aí que você vai utilizar durante a semana, depois da Loto Fácil de Independência. Então, fica aqui a minha dica, tá? Entenda bem, se você não entendeu, assista de novo o vídeo com calma, vai fazendo anotação. Se precisar, dentro do vídeo, faça comentários, pergunte que as próprias pessoas que assistem pode também, né, esclarecer essas dúvidas. Beleza? Bom, esse é o único vídeo que eu vou gravar da Loto Fácil de Independência, né? Eu espero que vocês assistam o outro vídeo que eu coloquei também sobre as análises. E a minha sugestão é que vocês utilizem sim, utilizem essa ferramenta, tá? Se não tem todo o valor, utilize uma ferramenta com uma matriz com mais números. Por exemplo, esse daqui precisou de 189. Mas se você quiser, faça menos. Faça, por exemplo, esse daqui, ó, garanta 14 pontos com 20 jogos apenas. Olha só, se a gente pegar aqui, olha, essa matriz aqui no último concurso também teria premiado com 14, com 15, com 13 e com 12. E não é uma matriz de 15 pontos, é uma matriz de 14 pontos. Também premia em qualquer concurso. São 20 grupos de 21 dezenas, 21 colunas, que você deve eliminar 6 colunas aqui, né? E partir para o abraço. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos, né, o melhor jogo possível, tá? Não deixe de acompanhar, né? Clica no gostei se você gostou. Clica aqui na área de comentários, deixa o seu comentário, compartilha esse conteúdo e a gente se vê, se Deus quiser, aí no próximo vídeo. Espero que vocês, né, sejam os ganhadores aí. Legal? Um abraço, então. Bons jogos para vocês.